O mês de maio foi marcado por aquisições e transações imobiliárias importantes nos fundos que estão recomendados na nossa carteira. O ALZR anunciou aquisições relevantes, o XPML também anunciou novas aquisições, novas participações em shoppings e as 7 assembleias dos fundos geridos pelo Credit Suisse foram concluídas. No entanto, o desempenho acumulado do mês ficou basicamente no 0 a 0. Vamos ver o que está acontecendo? Pois é, foi um mês movimentado em aquisições imobiliárias nos FIIs que nós recomendamos aqui na nossa carteira recomendada. Vamos começar comentando sobre o LZR11, que anunciou a aquisição de 2 lojas de varejo e um centro de distribuição locados para o Oba Hortifruti. É aquele contrato chamado de Sale and Leaseback, o SLB. E justamente o Grupo Oba é vendedor dos ativos imobiliários e passará a locá-los do comprador, no caso o ALZR11. Essas 2 lojas varejistas estão localizadas no interior do estado de São Paulo, possuem um bom fluxo de pessoas, possuem bons números e o ALZR estima um retorno aproximado de 9 a 9,2% com essas aquisições. Mas não parou por aí. Alguns dias depois, o ALZR também anunciou novas aquisições. Dessa vez, são 2 lojas de varejo alimentício que foram construídas sob medida para o açaí atacadista. Como são lojas construídas sob medida, o prazo de locação costuma ser bem longo. Neste caso, o contrato chega a 20 anos de prazo de duração. Além disso, o fundo também adquiriu participação no desenvolvimento de um centro de distribuição para o Mercado Livre. Então, será também um contrato de construção para locação para a rede Mercado Livre. Esse é um galpão logístico que está localizado em Ribeirão Preto, já está em fase final de obras e o contrato deverá ter prazo de locação de 12 anos. Essas aquisições mostram bem como a LZR trabalha. Ele busca um cap rate, ou seja, o retorno do aluguel em relação ao valor pago pelo imóvel bastante atrativo, no caso aí todos eles na faixa de 9%, busca inquilinos com alta qualidade, então Mercado Livre, Açaí, Oba, e, além disso, também precisa ter esses contratos longos, os chamados contratos atípicos, que não prevêem aquele revisional ao longo de toda a sua duração, e sim correções inflacionárias anualmente. Todos esses 3 critérios que eu comentei aqui fazem parte da estratégia de investimento do ALZR, estão devidamente elencados lá no regulamento do fundo, e é isso que a gente espera quando a gente coloca um fundo com a ALZR na carteira. Um fundo previsível, com contratos longos, bons inquilinos e com cap rate em linha com o risco assumido. Mesmo assim, o desempenho do fundo ao longo do mês foi ruim, justamente porque o fundo anunciou uma emissão de cotas, esta emissão vem a valor patrimonial e o fundo vinha negociando com 7 a 8% de ágio, ou seja, acima do valor patrimonial. Com isso, o valor de mercado foi ao encontro do valor de emissão e a gente viu uma queda de aproximadamente 3% aí no LZR ao longo do mês de maio. No entanto, essas oscilações são naturais do evento de emissão de cotas. Quando a gente olha o que o fundo está fazendo com o dinheiro, o que o fundo está alocando seu capital, a gente percebe que o LZR está fazendo justamente aquilo que ele se propõe a fazer e ele está cumprindo o seu papel dentro da nossa carteira recomendada, de entregar retornos previsíveis e de fazer esses investimentos mais longos e com bons inquilinos. Outra aquisição importante ao longo do mês de maio foi do XPML, que adquiriu mais de 400 milhões de reais em participações em shopping centers, incluindo expansão do Catarina Fashion Outlet, o fundo está aumentando sua participação na expansão do Catarina Fashion Outlet, aquisição indireta nos shoppings Faria Lima e também aumento de participação em 2 outros shoppings do seu portfólio. As aquisições, especialmente no Catarina Fashion Outlet e também nos shoppings Faria Lima, têm potencial de entregar um retorno interessante para o XPML. O Catarina Fashion possui um dos melhores desempenhos operacionais dentre os ativos do portfólio do XP Malls atualmente, e ainda o Shoppings Faria Lima, que está em desenvolvimento e deverá ser entregue ali em meados de 2026, também tem potencial de entregar retornos interessantes, porque vai ser um shopping de área bruta locável menor, no entanto, com potencial de exploração bastante elevado dessa área. Esses 2 shoppings estão na média do portfólio do XPML e, na nossa opinião, não devem trazer retornos muito elevados para o fundo. No entanto, a aquisição em conjunto deve sim ser considerada positiva e nós consideramos aqui positiva essa aquisição para o XP Malls. Pois é, Carol, mas depois de tudo isso, como é que foi a carteira recomendada e como foi o IFIX neste período?
Bom, como a gente comentou, mesmo a LZR e o XPML, eles não foram os melhores desempenhos do mês. Na verdade, eles foram os detratores do desempenho da carteira ao longo do mês de maio. E como eu expliquei, a grande motivação do ALZR vem justamente da emissão de cotas. Por outro lado, aqui na parte de cima do gráfico, nós temos BCIA, VCJR e GARE11, nossa última recomendação, como os principais retornos positivos do mês. Com isso, mesmo que a carteira tenha apresentado uma certa volatilidade ao longo do mês de maio, ela acabou fechando este período aqui, que vai de 29 de abril a 28 de maio, no 0 a 0, ou seja, no mesmo patamar em que ela começou esse período. Comparando aqui com o IFIX registrou uma queda neste mesmo período de 0,3%. E quando a gente olha como foi o desempenho e rentabilidade de proventos ao longo do mês de maio, nós temos que os fundos de papel foram os únicos fundos que apresentaram no consolidado desempenho positivo. Todos os demais fundos apresentaram retorno negativo, uns em maior magnitude, aqui principalmente por conta do ALZR, outros em menor magnitude, como logística e shopping center. E a gente pode estar pensando, a última reunião do Copom reduziu a taxa Selic em mais 0,25 ponto percentual. No entanto, o IFIX não reagiu positivamente a essa notícia. Isso porque as expectativas de uma Selic terminal, agora para o final de 2024, ainda na faixa dos 2 dígitos, acaba ficando cada vez mais forte. Com isso, a aversão ao risco volta a tomar conta do mercado de fundos imobiliários, de modo que os fundos de papel têm sido os principais desempenhos positivos desses 2 últimos meses, tanto abril quanto maio. Nós acreditamos que o desempenho operacional está indo bem, nós estamos vendo boas aquisições, como nós comentamos aqui no vídeo, dentre os fundos imobiliários que fizeram emissões nessa última janela, mas essa janela também de emissões pode estar se estreitando e agora a gente deverá ver uma consolidação desses novos ativos nos portfólios dos fundos de tijolo que fizeram essas aquisições ao longo desses últimos meses. Com isso, nós não vamos realizar nenhuma alteração na carteira recomendados, a nossa estratégia continuará sendo a mesma e as nossas recomendações não vão sofrer alterações para esse mês de junho. A gente espera, por outro lado, que os fundos de papel, com uma inflação um pouco mais baixa, comecem a apresentar um resultado de proventos também um pouco mais baixo. E a gente aproveita para alertar que esse tipo de situação é comum, é esperada e não deveria trazer uma oscilação forte no valor de mercado desses fundos de papel. No entanto, a gente sabe que muitas vezes essa oscilação é percebida no mercado, então fundos como, por exemplo, o BCJR e o CPTS, anunciando rendimentos um pouco abaixo do que eles vinham anunciando anteriormente, pode abrir algumas oportunidades de compra que a gente considera importantes. Olhando aqui o desempenho anual da carteira, nossa carteira recomendada tem um desempenho acumulado de 2,26% no ano, frente a 1,18% do IFIX. E quando a gente olha o desempenho histórico da carteira desde setembro de 2022, a gente registrou um desempenho acumulado de 17%, frente a cerca de 13% do IFIX. Se você quiser acompanhar a nossa carteira recomendada, quais são os fundos que nós recomendamos, qual está sendo a nossa alocação por segmento e quais são as perspectivas setoriais que nós temos aqui para cada um dos segmentos do IFIX, é só baixar o nosso relatório completo no site da EK Research. O link para cadastro é gratuito e está aqui na descrição desse vídeo.